Esposa disse que ia para a academia. Mas estava suando com o personal em um quarto de hotel. Encontrei as mensagens e entreguei os papéis do divórcio com um sorriso. Título: Esposa, 32F, me traiu, 35M, após 8 anos juntos. Eu nem a reconheço mais. Parte 1. O começo do fim, introdução. E aí, Reddit? Conta descartável por motivos óbvios. Nunca pensei que seria um daqueles caras postando aqui, mas aqui estamos. Estou casado com minha esposa, Claire, há 6 anos, juntos há 8. Durante a maior parte desse tempo, achei que tínhamos algo sólido. Não éramos aquele casal irritantemente perfeito, mas ríamos muito, nos comunicávamos bem, ou pelo menos eu achava, e realmente gostávamos da companhia um do outro. Ela era minha melhor amiga. Sei que todo mundo diz isso, mas é verdade. Ela era a primeira pessoa com quem eu queria compartilhar boas notícias, e a quem eu recorria quando a vida dava errado. Apoiei ela nas mudanças de carreira, nos dramas familiares, até naquela tentativa idiota de começar um canal de influencer no YouTube que durou uns 2 meses antes de ela desistir. Nunca a julguei. Acreditei nela. Mas algo mudou há cerca de 6 meses. E eu não percebi no começo, porque foi sutil. Essa é a pior parte. Você não acorda um dia e percebe que sua esposa está dormindo com outra pessoa. É como uma podridão lenta. Daquelas que você só nota quando tudo já está desmoronando. Ela começou a ir mais à academia. No início, eu fiquei orgulhoso por ela estar motivada. Mas logo virou obsessão. Treinos 2 vezes por dia, lingerie nova que ela não usava comigo, maquiagem para suar na academia. Depois veio o sigilo com o celular, tela virada para baixo, nova senha, levava o celular pro banheiro, ria de mensagens que nunca me mostrava. Perguntei se tinha algo errado. Ela disse que eu estava sendo controlador. Que ela merecia privacidade e que eu estava agindo de forma insegura. Gaslighting em nível básico. Eu acreditei no começo. Disse a mim mesmo que estava sendo paranoico. Que ela só precisava de espaço. Mas a verdade não fica enterrada por muito tempo. Parte 2. Os sinais que eu ignorei. Olhando para trás agora, é como assistir a um filme de terror e gritar pro cara não descer pro porão, mas você é o cara, e mesmo assim desce as escadas como um idiota. Foram tantos pequenos sinais. Coisas que não pareciam grandes o suficiente para causar uma cena, mas que iam corroendo meu instinto. Tipo quando ela começou a ter reuniões tarde no trabalho, mesmo sendo da área de marketing e sempre ter se gabado de como o escritório dela era tranquilo. Ou quando passou a trancar o celular, sendo que antes deixava jogado pela casa como se não fosse nada. Teve uma noite que ela chegou em casa quase meia-noite. Perguntei onde ela estava e ela disse que a equipe saiu para beber. Perguntei por que não me avisou, e ela mandou um: não sabia que precisava da sua permissão para viver minha vida. Pois é. Essa doeu. E de novo eu pedi desculpas por reagir demais. Porque quando você ama alguém, você arruma desculpas para ela. Achei que era estresse. Talvez eu não estivesse sendo compreensivo o suficiente. Talvez o problema fosse eu. A intimidade também começou a secar. Ela sempre tinha uma desculpa. Cansaço, cólica, dia ruim, estresse, não estou me sentindo sexy. No começo, eu respeitei, claro que respeitei. Mas chegou num ponto em que eu já nem lembrava a última vez que ela realmente quis estar comigo. A pior parte? Ela começou a arrumar briga por qualquer besteira. Tipo como eu dobrava as roupas ou qual série escolhi para a gente assistir. Tensão constante. Nenhum afeto real. Eu estava dormindo ao lado de uma estranha que ainda usava minha aliança. Meus amigos perceberam. Meu irmão até brincou: a Claire tá brava contigo? Ela mal olhou na sua cara no jantar. Eu ri. Mas por dentro, algo já estava quebrando. Parte 3. A descoberta. A verdade veio à tona da forma mais idiota possível. Sempre é assim, né? Era uma terça-feira qualquer. Ela estava no banho, e o celular dela acendeu no criado mudo. Eu não estava tentando bisbilhotar.
Sinceramente, eu vinha tentando me convencer de que nada estava acontecendo. Mas aí apareceu o nome. Zack Berinjela Pêssego. Pois é. Com emojis e tudo. Meu coração simplesmente parou. Literalmente, eu conseguia ouvir as batidas nos meus ouvidos. Fiquei encarando o nome, esperando a notificação sumir, como se talvez eu tivesse imaginado aquilo. E aí apareceu outra mensagem. A noite passada foi incrível. Não consigo parar de pensar em você. Fiquei ali, paralisado. Parecia que alguém tinha me dado um soco na garganta. Não sabia se chorava, se jogava o celular na parede ou se continuava lendo. Fiz o que qualquer pessoa nesse estado faria, abri as mensagens. E, meu Deus, como eu queria não ter feito isso. Não era só flerte. Nem só troca de mensagens picantes. Era explícito, gráfico, detalhado, sobre o que fizeram juntos, onde fizeram, como ele fez ela se sentir viva de novo. Aparentemente, ela estava saindo com esse cara há semanas. Talvez mais. Ele era personal na academia dela. Óbvio. Ela dizia coisas pra ele tipo, me sinto uma pessoa diferente com você, e meu marido não me entende como você. Meu marido. Nem se deu o trabalho de usar Mike. Só meu marido, como se eu fosse um obstáculo no caminho da comédia romântica dela. Eu queria gritar. Queria arrancá-la do banho e jogar o celular na cara dela. Mas não fiz nada disso. Fiquei sentado na cama, tremendo, encarando essa pessoa que eu já não reconhecia mais, que estava na minha casa, no nosso lar, usando o meu amor como disfarce para essa vida paralela que ela estava levando. Quando ela voltou pro quarto só de toalha, sorrindo como se nada tivesse acontecido, eu finalmente falei. Quem diabos é o Zack? O sorriso dela sumiu. Parte 4. O confronto. Ela congelou. Tipo, completamente. Olhar de servo no farol alto, apertando a toalha mais forte, os olhos indo de um lado pro outro como se estivesse calculando quanto eu sabia. Eu estava com o celular dela na mão. Desbloqueado. As mensagens do Zack ainda abertas. Ela nem tentou mentir de primeira. Só ficou me encarando, boca entreaberta. Aí mandou a tentativa mais patética de gaslighting que eu já vi. Por que você tá mexendo no meu celular? Eu ri. Foi uma risada feia, amarga, engasgada, que nem parecia vir de mim. Eu já tinha passado do ponto de me importar com privacidade. Sério? É com isso que você vai começar? Não com o fato de que você tá transando com o seu personal pelas minhas costas. Ela arrancou o celular da minha mão e começou a andar em direção ao banheiro, como se pudesse consertar tudo apagando as mensagens. Fui atrás, com o coração acelerado, a fúria transbordando. Você não vai apagar porra nenhuma, Claire. Você me traiu. Só admite. Foi aí que começaram as mentiras, todas atrapalhadas e desesperadas. Não foi nada sério. Aconteceu só umas poucas vezes. Eu ia terminar com ele. Você tem estado tão distante ultimamente. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela falava como se tivesse tropeçado e caído no pau do cara. E aí, como uma cereja podre em cima de tudo, ela tentou inverter a situação. Você não me faz mais me sentir especial. Ela disse isso. Depois de eu pagar as contas, limpar atrás dela, apoiar cada fase idiota de mudança de carreira e de me reencontrar. Depois de eu ficar em casa esperando enquanto ela se cuidava com o Zack. Fiquei ali, parado, em choque. Minha esposa, essa mulher que eu amei por 8 malditos anos, estava olhando para mim como se o problema fosse eu. Como se ela fosse a vítima. Ela começou a chorar. Não eram soluços reais, eram aquelas lágrimas de crocodilo, que aparecem quando alguém está tentando controlar a narrativa. Disse que a gente precisava conversar sobre isso e que talvez isso fosse um alerta para o nosso casamento. Um alerta. Eu senti que estava perdendo a cabeça. Parte 5. As consequências naquela noite. Depois do confronto, tudo ficou estranhamente silencioso. Ela entrou em modo total de controle de danos, chorando,
falando sem parar, tentando me abraçar, dizendo que a gente podia superar isso juntos. Eu não conseguia nem olhar para ela. Me sentia como se estivesse no meio de uma casa pegando fogo, e ela me entregasse uma mangueira de jardim. Disse que precisava de espaço e saí. Simplesmente entrei no carro e dirigi. Sem plano. Sem destino. Só adrenalina pura e o coração em pedaços no volante. Acabei parado num estacionamento aleatório do Walmart às 11h30 da noite, com as mãos travadas no volante, tentando não vomitar. Não liguei para ninguém. Não conseguia. Tava com vergonha demais. Entorpecido demais. Como você explica uma coisa dessas? Eventualmente, voltei para casa. Parte de mim queria que ela estivesse dormindo ou tivesse ido embora. Mas não. Ela estava sentada no sofá, ainda de toalha, como se estivesse esperando a cena perfeita de um filme começar. Ela se levantou quando entrei. Podemos conversar? Ela perguntou, como se não tivesse acabado de explodir minha vida inteira. Disse que não. Que eu não conseguia falar com ela naquele momento. Fui direto pro quarto de hóspedes e tranquei a porta. Não dormi aquela noite. Fiquei deitado olhando pro teto enquanto os pedaços da nossa vida rachavam e desmoronavam na minha cabeça. As viagens, as piadas internas, os filhos que a gente dizia que ia ter. Tudo parecia falso agora. Contaminado. Por volta das 3 da manhã, ouvi ela chorando do outro lado da porta. Sussurrando meu nome. Não respondi. Eu nem conseguia chorar ainda. Só sentia um vazio. Como se alguém tivesse batido no meu peito com um taco de beisebol e deixado só o buraco. O silêncio entre nós na manhã seguinte foi mais alto do que qualquer briga que já tivemos. Parte 6. As mentiras continuaram. No dia seguinte, eu estava sentado na mesa da cozinha, com o olhar vazio, tomando um café que não tinha gosto de nada. Claire saiu do quarto toda quieta, parecendo uma criança esperando bronca, usando o mesmo roupão que ela sempre vestia quando queria parecer meiga durante as brigas. Ela começou a falar como se nada tivesse acontecido. Como se a gente pudesse simplesmente seguir em frente. Disse que também não tinha dormido. Que a gente precisava ser adulto sobre aquilo. Que ainda me amava. Perguntei direto, há quanto tempo isso tá acontecendo? E mais uma vez, ela mentiu. Disse algumas semanas. Eu não acreditei. Então pressionei. Firme. Foi aí que ela admitiu que tinha começado 3 meses atrás. Mas quando mencionei as mensagens, coisas que deixavam claro uma conexão muito mais profunda, de repente já eram 6 meses. Ela ficava mudando a linha do tempo como se fosse um maldito livro de escolha sua aventura. E aí ela soltou as palavras que eu nunca vou esquecer. Não significou nada. Eu ri na cara dela. Não consegui segurar. Ela mandou fotos para esse cara. Disse que se sentia viva com ele. Falava sobre como eu era emocionalmente distante enquanto estava transando com ele nos retiros de yoga. Isso também era mentira, eram finais de semana em hotéis com ele. Não significou nada. Tá bom. Ela tentou justificar tudo. Disse que estava perdida, que eu não a enxergava mais. Que o Zack prestava atenção e fazia ela se sentir bonita de novo. Lembrei a ela de todas as vezes que eu tentei me conectar, noites de encontro que ela desistia, abraços dos quais ela se afastava, conversas que ela ignorava enquanto rolava o TikTok. Os olhos dela ficaram vidrados. Nenhum arrependimento. Só desculpas. Foi nesse momento que percebi, isso não era só traição. Era um padrão. Ela queria que eu consertasse os estragos que ela mesma causou, e nem conseguia assumir o que fez sem enfiar um monte de "mas você" no meio. Foi ali que meu amor por ela começou a morrer. Parte 7. Quebrando a ilusão. Depois que as mentiras continuaram se acumulando, eu parei de fazer perguntas. Não porque eu não me importasse, mas porque percebi que nunca ia ouvir a verdade. A Claire não estava arrependida, ela estava encurralada. E isso faz toda a diferença. Ela não confessou por culpa.
Ela confessou porque foi pega. É difícil engolir isso quando vem da pessoa com quem você jurou dividir a vida. Comecei a repassar tudo na minha cabeça, pequenos momentos que agora faziam sentido. Tipo como ela parou de dizer eu te amo primeiro. Como passou a detestar todas as nossas rotinas. Como ficava irritada quando eu perguntava se ela queria assistir algo comigo, ou pedir comida. Ela costumava se iluminar quando eu trazia o vinho favorito dela. Agora era só um revirar de olhos e um bug, hoje eu não tô bebendo. Mas a lembrança que mais me destruiu? Um mês antes de eu descobrir tudo, eu a surpreendi com uma viagem de fim de semana para uma cabana. Aluguei um lugarzinho à beira do lago. Só nós dois. Achei que seria romântico. Ela passou metade do tempo no celular checando e-mails e a outra metade reclamando que eu não tinha alugado uma com hidromassagem. Ela foi fria o fim de semana todo. Eu achei que talvez estivesse exagerando. Me esforçando demais. Nada disso. Ela estava mandando mensagem para ele do banheiro enquanto eu fazia o jantar dela na churrasqueira. Me senti um palhaço. Como se nossa vida toda fosse uma peça de teatro e eu fosse o idiota lendo o roteiro errado. E o pior? Ela continuava dizendo coisas como: eu não planejei que isso acontecesse. Você me afastou. Eu me sentia sozinha. Sozinha. Enquanto eu estava a 3 metros de distância, amando ela com tudo que eu tinha. Ela me fez sentir como se eu tivesse falhado. Como se, de alguma forma, eu merecesse aquilo. É uma verdadeira tortura mental, de verdade. Ver alguém reescrevendo a história bem na sua frente. A mulher que eu amava? Ela não existia mais. Talvez nunca tenha existido. Parte 8. Contar para alguém, finalmente. Fiquei em silêncio por 3 dias. 3 dias inteiros vivendo sob o mesmo teto que a Claire, mal trocando palavras, fingindo funcionar como um ser humano enquanto eu me desfazia por dentro. Eu ainda fui trabalhar. Ainda sorri para os colegas. Até ajudei um cara a dar partida no carro no estacionamento, como se eu não estivesse no meio de um colapso mental. É insano o que o cérebro faz quando entra em modo de sobrevivência. Mas no terceiro dia, eu não conseguia mais carregar aquilo sozinho. Mandei uma mensagem para o meu irmão, Mark. Só 3 palavras. Ela me traiu. Ele me ligou na hora, sem nem perguntar nada. Contei tudo para ele. Ele só ouviu. Não interrompeu, não disse eu te avisei, mesmo eu sabendo que ele nunca gostou dela. Só disse, vem ficar comigo por um tempo. Foi aí que desabei. Choro feio mesmo. Dentro do carro, do lado de fora do escritório, com o celular no viva voz. Eu não tinha chorado até aquele momento, e quando veio, parecia que meu peito desmoronou. O Mark me buscou naquela noite. Me ajudou a fazer uma mala enquanto a Claire estava sentada na mesa da cozinha, de braços cruzados, agindo como se eu estivesse sendo dramático por ir embora. Então você vai simplesmente desistir? Nem vai lutar por nós? Ela disse isso. Com a cara mais séria do mundo. Eu não respondi. Não consegui. Só passei por ela, peguei minha mala e fui. Ela não veio atrás. Nem disse tchau. Parecia que ela já tinha feito as pazes com a minha ausência, contanto que pudesse controlar a narrativa. Aquele silêncio? Foi o que selou tudo para mim. Parte 9. A máscara cai. Assim que saí de casa, a Claire mudou, rápido. O teatrinho do arrependimento sumiu como se nunca tivesse existido. Nada de choro. Nada de a gente pode superar isso. Ela ficou fria como gelo. Acho que, quando percebeu que não podia mais me manipular para ficar, trocou de estratégia. Na manhã seguinte, ela me mandou uma mensagem. Acho que a gente devia tirar um tempo para reavaliar nossas vidas separadamente. Ah, agora ela quer espaço? Depois de 6 meses equilibrando a mim e o Zack como se fosse roteiro de novela? Nem respondi. Já tinha terminado meu papel de terapeuta de uma mulher que traiu e tentou reembalar tudo como autodescoberta. Mas espera, piora. Uma amiga em comum me procurou naquele mesmo dia.
Aparentemente, a Claire já tinha começado a contar para as pessoas que a gente estava com problemas e que decidimos nos separar de forma mútua. Esqueceu de mencionar que estava competindo em campeonatos de ginástica horizontal com o personal da academia. Ela me pintou como emocionalmente distante, desligado e, olha essa, possivelmente depressivo. Como se isso justificasse a traição. Fiquei furioso. A audácia. Ela detonou nosso casamento e ainda queria sair da história cheirando a lavanda. Mas o que realmente virou a chave? Ela levou o Zack no nosso bar preferido só 4 dias depois de eu sair de casa. O mesmo bar onde a levei no nosso segundo aniversário. O barman, que é nosso amigo, me mandou mensagem: "Mano, você tá bem? Ela tá aqui com um outro cara." A Claire não estava de luto. Ela estava comemorando. Foi aí que parei de sentir pena dela. Seja lá qual versão distorcida de mim ela precisou inventar para dormir tranquila, beleza. Deixa ela. Mas eu não ia mais carregar a vergonha no lugar dela. Ela fez essa escolha. E não tenho o direito de reescrever a história. Parte 10. O colapso emocional. Depois de saber que ela levou o Zack ao nosso bar, algo em mim finalmente quebrou. Eu estava tentando me manter firme, ocupando a mente na casa do meu irmão, fingindo que estava bem. Mas naquela noite, eu bati no muro. E com força. Nem lembro o que foi que desencadeou. Só senti, de repente, uma onda de luto me atingir como um trem desgovernado. Daqueles que tiram o ar dos pulmões. Me sentei no quarto de hóspedes do Mark, cercado pela mala que eu ainda nem tinha terminado de desfazer, olhando para uma foto emoldurada que levei comigo, eu e a Claire na nossa lua de mel. Ela sorria para a câmera. Eu olhava para ela. Aquela imagem me destruiu. Por que aquele cara na foto? Ele amava ela. De verdade. Com pureza. E ele não fazia ideia do que estava por vir. Chorei feio por mais de 1 hora. Não só pela traição, mas pelos anos que perdi, pelo futuro que achei que estávamos construindo, e pela versão dela que nunca mais vai existir. Talvez pela versão de mim que ficou lá atrás também. A raiva tinha sido o que me mantinha de pé. Mas agora, tudo o que restava era um caco. Como se tivessem esvaziado minha alma. E eu não conseguia parar de pensar. Eu não fui suficiente? Será que eu ignorei os sinais porque não queria enxergar? Como é que se confia em alguém de novo? Não dormi naquela noite. De novo. Em vez disso, escrevi tudo num caderno, cada mentira, cada desculpa, cada momento que, em retrospecto, parecia errado. Eu precisava ver. Provar para mim mesmo que eu não estava louco. Que aquilo aconteceu. Que eu não tinha imaginado tudo. Em algum ponto, no meio disso tudo, percebi uma coisa brutal, mas verdadeira. Eu não sentia falta da antiga Claire. Sentia falta da versão dela que eu inventei na minha cabeça. E agora, eu precisava descobrir quem eu era sem ela. Parte 11. A decisão. Alguns dias depois daquele colapso emocional, finalmente veio a clareza. Não paz, ainda não, mas clareza. Eu tinha acabado. Não ia ser o cara que fica e trabalha a relação com alguém que só demonstrou arrependimento depois de ser pega. Não ia deixar ela me fazer duvidar da realidade, fingindo que nós dois fomos igualmente responsáveis pela destruição que ela causou. E com certeza não ia permitir que ela me arrastasse por um circo de reconciliação falsa enquanto ainda se encontrava às escondidas com o personalzinho de academia. Então liguei para um advogado. Foi a ligação mais adulta e desapegada que já fiz. Sem raiva na voz. Sem tremor. Só fatos. Expliquei a situação, perguntei sobre os passos para entrar com o divórcio e agendei uma consulta. Não contei para Claire de imediato. Queria tudo em ordem primeiro. Queria meus passos bem definidos antes que ela tentasse jogar o clássico "você tá sendo impulsivo." Porque ela ia tentar. Eu a conhecia bem o suficiente para saber disso. Naquela mesma noite, ela me mandou uma mensagem, do nada. "Podemos tomar um café e conversar? Tô com saudade." Nem respondi.
Você não sente saudade de alguém que você traiu ativamente, várias e várias vezes. Você sente falta de controle. Falta de conforto. Falta de ter um plano B pro dia em que o Zack se cansar. Tô fora. Foi frio, mas também foi, certo. Pela primeira vez em semanas, eu não me senti afogado naquilo tudo. Ainda estava com raiva, ainda doía, mas agora era eu quem estava no volante. Não ia deixar os destroços me definirem. Eu ia sair disso andando. Parte 12. Entregando os papéis. Então essa era a parte que eu mais temia, entregar os papéis. Meu advogado me deu algumas opções. Eu podia ter feito isso por meio de um oficial de justiça, mas não queria começar com esse nível de confronto logo de cara. Além disso, eu precisava que ela visse que não era blefe. Que eu estava falando sério. Que isso não era aquele tipo de separação dramática onde o cara volta atrás depois de algumas semanas de choro e vamos tentar de novo. Então eu mesmo entreguei. Liguei para ela e pedi pra gente se encontrar. Lugar neutro. Durante o dia. Fui frio, mas educado. Disse que só queria encerramento. Ela topou na hora, provavelmente achando que ainda tinha uma chance de manipular o desfecho. Nos encontramos numa cafeteria no centro. Ela pareceu como se estivesse indo para um segundo encontro, maquiagem leve, jeans bonitos, aquele sorriso falso de sempre, como se nada tivesse acontecido. Você tá bem? Ela disse. Eu não respondi. Só deslizei o envelope pela mesa. O rosto dela caiu na hora. Os olhos desceram, depois subiram para mim, depois desceram de novo. A voz dela? Uma mistura perfeita de choque forçado com indignação. Você vai mesmo fazer isso? Assenti. Tranquilo. O que você esperava, Claire? Ela começou a falar, provavelmente uma daquelas falas ensaiadas sobre como isso não precisava ser tão definitivo, mas eu cortei. Você traiu. Você mentiu. Você fez sua escolha. Eu tô fazendo a minha. Ela ficou em silêncio. Um silêncio real. E pela primeira vez desde que tudo explodiu, ela parecia exposta. Não arrependida. Não triste. Só pega no flagra. Como uma mágica sem truque final. Ela foi embora sem terminar a bebida. Fiquei ali por um tempo depois que ela saiu, observando as pessoas vivendo suas vidas normalmente ao meu redor. Casais rindo. Crianças derrubando suco. O mundo não parou, mesmo com o meu completamente em ruínas. E, estranhamente, isso me deu esperança. Parte 13. As consequências do encerramento. Depois de entregar aqueles papéis, eu achei que fosse sentir triunfo? Liberdade? Alguma coisa dramática, pelo menos. Mas não. Me senti vazio. Não arrependido. Só, exausto. Como se eu finalmente tivesse largado um peso que carregava há tanto tempo que já nem lembrava como era me sentir leve. Não teve momento de filme. Nenhuma sensação de justiça. Só silêncio. E esse silêncio ficou comigo por dias. A Claire ainda tentou entrar em contato mais algumas vezes, mensagens que oscilavam entre frieza e desespero. Uma hora era, espero que esteja feliz, e na seguinte, por favor, não desiste da gente. Não respondi nenhuma. Apaguei o número dela. Bloqueei nas redes sociais. Contei pros amigos em comum o que aconteceu, com sinceridade, mas sem drama. Não ia deixar que ela controlasse a narrativa de novo. A notícia se espalhou. A maioria ficou chocada, mas alguns admitiram que já tinham notado que algo estava estranho. Legal. Obrigado por isso agora, né? Passei pelo processo clássico de desintoxicação pós-término, mudei minha rotina, joguei fora fotos antigas, encaixotei todas as coisas dela e deixei na casa da irmã. Tudo com civilidade. Distante. Feito. E o mais louco? Mesmo depois de tudo, às vezes ainda sentia falta dela. Não da versão real, mas daquela que eu achei que existia. A mulher que ria das minhas piadas idiotas. Que segurava minha mão nas viagens de carro.
que dizia que me amaria para sempre enquanto já planejava a saída. O luto é estranho assim. Ele não se importa se a pessoa que você tá chorando nunca existiu do jeito que você pensava. Mas a cada dia, doía um pouco menos. Passei a me alimentar melhor. Dormir mais. Correr. Retomar hobbies que tinha deixado de lado porque não eram a cara dela. Descobri que eram a minha cara, eu só tinha esquecido como era ser alguém fora do papel de marido da Claire. O mundo começou a parecer grande de novo. Parte 14. Seguindo em frente. Já se passaram alguns meses. Não é tanto tempo assim, mas o suficiente para ganhar um pouco de perspectiva. Não vou romantizar, o processo de cura é bagunçado. Tem dias em que ainda acordo com raiva. Nem é mais dela, exatamente, mas da ideia de que alguém pode sorrir na sua cara enquanto te apunhala pelas costas. Isso bagunça sua noção de realidade. De segurança. Mas aí tem dias em que eu acordo e nem penso nela. E é assim que eu sei que estou seguindo em frente. Me mudei para um lugar novo. Pequeno, tranquilo, meu. É estranho não dividir o espaço com alguém, mas ao mesmo tempo, libertador. Posso deixar louça na pia. Posso ouvir música alta às 2 da manhã se quiser. Sem suspiros passivo-agressivos. Sem andar em cascas de ovo. A terapia também tem ajudado, salve pro meu terapeuta, Marcos, que ouve meus desabafos sobre confiança quebrada e me avisa quando estou sendo idiota sem me fazer sentir um. Falamos muito sobre autoestima. Sobre como amar alguém não significa tolerar traição. Sobre como estabelecer limites não é frieza, é necessidade. Até comecei a sair de novo. Bem devagar. Encontrei alguém para tomar um café na outra semana. E foi bom. Sem fogos de artifício, sem mágica de cinema, mas normal. Leve. Sem performance, sem paranoia. Só 2 pessoas conversando. Isso já é muito mais do que eu achava que conseguiria neste ponto. Ainda tô reconstruindo. Ainda tentando entender quem sou agora que não tô mais preso ao caos de outra pessoa. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sinto que tô apenas sobrevivendo a minha vida, tô vivendo ela. Um passo de cada vez. Parte 15. Reflexões finais e conselho. Então, essa é a história. Ou pelo menos, o primeiro capítulo do que vem depois. Olhando para trás, se tem uma coisa que aprendi no meio de toda essa bagunça, é o seguinte: amor não é o suficiente. É importante, claro. É bonito quando é real. Mas amor sem respeito? Amor sem honestidade? Isso é só chantagem emocional com uma boa iluminação. E eu estava apaixonado demais pela ideia dela para enxergar quem ela realmente era. Se você está num relacionamento e sente que algo está errado, confie no seu instinto. Você não está louco. Você não é paranoico ou inseguro só porque está percebendo padrões. Se você vive se questionando, sempre sendo o que releva tudo, sempre o que se sente menor, dá um passo para trás. Reflita. Proteja a sua paz. Para quem está lendo isso e já passou por algo parecido, você não está sozinho. E não é fraco por estar sofrendo. Você entregou o coração para alguém e essa pessoa pisou nele. Isso não te faz patético. Isso te faz humano. Mas o que importa mesmo é o que você faz depois. Eu escolhi ir embora. Escolhi me curar. Redescobrir a versão de mim que existia antes do gaslighting, antes das mentiras, antes da lenta corrosão da autoestima. E agora, tô construindo algo mais forte. Então é isso, a Claire tá fora da minha vida. O Zack também, imagino. Onde quer que estejam, seja lá qual fantasia estejam vivendo, não é mais problema meu. Agora eu tenho paz. E paz vale mais do que o amor mais intenso e caótico do mundo. Para quem estiver passando por isso, eu vejo você. É uma merda. Dói. Mas você vai sobreviver. E olha, talvez você até saia disso melhor do que nunca. Mike. Conta descartável se desconectando.